Bom dia, pessoal. Então, vamos dar continuidade, né, a esse capítulo aí sobre o homem no meio ambiente. No nosso último encontro, então, a gente conversou um pouquinho sobre essa questão de como o homem, né, as suas ações podem impactar aí, então, para causar alguns desequilíbrios ambientais relacionados com o solo. Então, na última aula a gente falou, então, sobre as questões das erosões, né? Então, quando, né, o homem buscando ali recursos, né, para a sua sobrevivência, ele desmata, né, ele promove queimadas, seja para, né, abrir áreas agricultáveis, para pastagens, para construção de cidades, construção de indústrias, para mineração, né, enfim. Para obter seus recursos, né, de vida, ele pode acabar então, pode não, né? Com certeza ele vai acabar retirando ali aquela cobertura vegetal do solo. Porque quando, né, o homem ele chega no ambiente, que é um ambiente intacto, um ecossistema intacto, aquele ecossistema geralmente, via de regra, vai estar em equilíbrio. E quando ele interfere ali, né, ele vai promover um desequilíbrio. Então a gente falou sobre a questão do desmatamento, e aí vários alunos pontuaram, né? Então, por exemplo, quando eu tenho desmatamento em áreas de mata ciliar, próximos ao leito dos rios, né? Como foi falado aí por alguns alunos. Quando eu retiro, né, aquela mata ciliar, ela já recebe esse nome ali porque é como se fossem os cílios nos nossos olhos, né? Com a função de proteger ali aquele veio de água, aquele córrego, aquele rio. Então, quando eu retiro essa mata ciliar, eu estou deixando ali, né, a área do solo próximo ali, sujeita às intempéries, ao vento, à chuva, né? E aquela camada de solo que às vezes era compactada, ela vai sofrendo ali um processo de erosão, de degradação, e essas camadas de solo então vão ficando mais fáceis de serem retiradas, de serem carregadas. Essa questão da erosão ali, né, próximo aos rios, vai levar um segundo impacto ambiental, que é o assoreamento. E isso ali pode alterar sobremaneira ali o ecossistema daquele, daquele rio ali, né, daquele córrego. Falamos também um pouquinho sobre as erosões eólicas, né, questão também do empobrecimento do solo pela lixiviação, né, que é aquela lavagem ali, né, de algumas camadas do solo. Então, né, não é só a questão da erosão, a questão do empobrecimento do solo, enfim, o desmatamento, né, essa retirada dessa cobertura vegetal, então, ela vai desestabilizar o solo. Então, esse solo ele vai ficar, não vai ficar tão estável, por quê? Porque retirou os vegetais, retirou as raízes, enfim. Questão dos nutrientes também, porque quando você tem ali aquela vegetação, você está tendo o quê? Né? Decomposição de matéria orgânica e devolvendo ali para aquele solo os nutrientes. Enfim, né, o desmatamento é um desastre total ali para o solo, para a questão do solo. Mas agora, pessoal, a gente vai estar falando um pouquinho com vocês nessa aula de hoje, a questão da biodiversidade, ok? A gente entra falando aí com vocês, né, um pouquinho aí sobre a questão da diminuição da biodiversidade local. Então, quando eu promovo, né, uma ação ali do homem em determinado ecossistema, desmatando, promovendo queimadas, enfim, obviamente, obrigatoriamente, eu vou promover aqui o impacto ali na biodiversidade, na fauna e na flora daquele local, né? Então, um dos aspectos que o livro traz aí para vocês é essa extinção de algumas espécies que se acelerou muito, né, de alguns séculos para cá. Aí vocês podem me dizer, professora, mas extinção de espécie é um processo natural, né, do planeta. Sim, realmente. Nós tivemos aí, né, algumas eras aí
que realmente houveram extinções, né, em massa de algumas espécies. Sim, é um processo comum, só que é um processo, pessoal, que ele é da própria natureza, ele ocorre no seu tempo, né? Enfim, de acordo com, com a questão da seleção natural, questão de processos naturais, então não gera desequilíbrio. Sim, gera desequilíbrio, mas não como tem sido hoje. Então, desde a origem das espécies, né? Desde que começou a se formar ali a questão das espécies, a gente tem extinções. Então, um ambiente, né, primitivo, não tinha oxigênio. Então, nós tínhamos espécies adaptadas àquele momento. A partir do momento que tem oxigênio, algumas espécies entram em extinção por não suportar a presença do oxigênio. A época de glaciação, né, enfim, várias coisas que promovem a extinção. Só que é sabido e é notório, né, que com a expansão, né, o crescimento populacional e a expansão, a busca, né, de novos ambientes, a interferência humana aumentando sobremaneira aí, né, no meio ambiente, esse processo de extinção acelerou. Ok? Então está acelerado. Isso é preocupante, né, muito preocupante, porque quando você tem, né, espécies entrando em extinção no processo acelerado, sobremaneira, por exemplo, quando a gente pensa em insetos. Então, hoje a gente tem alguns insetos que estão entrando em extinção. Preocupa-se porque algumas espécies, né, elas são importantíssimas para o processo de polinização. Então, vai acabar que vai interferir, né, na sobrevivência de outras espécies. Né? Por quê? Porque se não tem polinização, né, não tem fecundação e não tem produção de frutos, enfim, é um problema. Né? Então, essa ação antrópica do homem, sim, tem promovido, né, esse processo de extinção bem acelerado. E aí, pessoal, a gente vai falar um segundo ponto aí com vocês, né, que é a questão também da poluição, né, não é só desmatamento, não. Depois a gente vai estar falando aí nos próximos momentos aí da questão da poluição do ar, né, questão do lixo, mas vamos pegar um pouquinho poluição do ar aí. Né? A poluição do ar ela tem contribuído e pode contribuir ainda muito mais para essa questão da extinção de espécies, questão de chuva ácida. Então, quando nós temos questões de da chuva ácida, pessoal, ela é extremamente prejudicial para alguns micro-organismos existentes aí, né, no meio ambiente. Então, é uma questão preocupante. A questão do efeito estufa, né, do aquecimento global, esse aquecimento global aí que tem promovido alterações climáticas seríssimas, né, no planeta, questão mesmo de inundações, questão, né, de ambientes de neve, gelo, enfim, tudo isso aí também vai estar influenciando aí na sobrevivência da espécie. Quando a gente tem, por exemplo, espécies que elas só vivem naquele local, que a gente fala espécie endêmica, né? Que a gente destrói aquele habitat, ela não tem para onde correr, ela não tem para onde ir, porque ela só vive naquele local, então também pode promover a extinção dessas espécies, tá? Questão da pesca, né, e da caça predatória, então também promove a extinção de algumas espécies. A questão de que hoje a gente faz biorremediação, né, questão de tentar utilizar algumas espécies, introduzir essas espécies em outros locais para combater ali algum problema que você tenha, e aí essa espécie exótica que você colocou naquele ambiente vai causar mais desequilíbrio, que é um outro ponto que a gente vai estar falando, né, daqui a pouco. Então, tudo isso aí, pessoal, promove a extinção de algumas espécies, tá ok? Então, nesse vídeo aí, vocês vão refletir um pouquinho para mim sobre essa questão de espécies que estão desaparecendo e o porquê. Então, essa ação antrópica, essa ação do homem realmente está causando um grande problema aí, tá ok? Lembrem, né? Poluição, desmatamento,
né, que causa a fragmentação de habitats, a exploração, o extrativismo exagerado. Tudo isso está promovendo uma extinção acelerada no nosso planeta, ok?